Olá, muito obrigado pela consideração de você estar assistindo essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje eu vou pegar a lição número 15. Eu ainda estou do livro Evolução em Dois Mundos, embora eu vou passar em revista todos os livros do André Luiz, que ele traz muitas informações científicas. É essa que eu estou querendo trazer, a parte científica do André. E ele diz, nesta informação, ele vai falar sobre o corpo mental. O corpo mental. Olha o que ele fala. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, porque ele vai fazer muito trabalho sobre o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, ou seja, o corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, o corpo físico que o reflete, ou seja, o corpo espiritual é que vai formar o corpo físico, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, de que lhe preside a formação. Nota do autor espiritual. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Ele está chamando a atenção desse corpo espiritual, corpo mental. É como se você pegasse assim, normalmente o Espiritismo chama atenção, o Allan Kardec, na sua obra, ele chama atenção que existe Deus, que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E essa inteligência suprema do universo criou o princípio espiritual, que vai dar origem à vida a todos os seres viventes que existem na Terra e fora da Terra. E criou o princípio material que vai dar origem a toda a matéria que existe no universo. Esse princípio inteligente, ele vai se unir com o princípio material. E esse corpo que vai envolver esse princípio inteligente chama-se corpo mental. É este corpo mental que vai formar o perispírito, que vai formar o corpo espiritual, que vai formar o corpo etérico, que vai formar o corpo. E isso é um trabalho de milênios, de repetições que vai sendo formado. É como se esse princípio inteligente já traz dentro de si todo o material que ele precisa para o seu desenvolvimento, está na forma de germe. E quando forma esse corpo mental que vai se unir, esse corpo mental vai dar material para esse princípio inteligente e formando com o correr dos milênios o próprio perispírito. Vai formando num processo de repetições, o perispírito, que desse perispírito vai se aperfeiçoando lá nos seres mais primitivos, com um vírus, depois como uma bactéria, como uma planta, como um animal, como o homem, como um ser angelical. Ele tem um trabalho para muitos milênios estão reservados. Então, esse corpo mental é realmente algo fantástico, que, como ele diz logo no início, para definir-me de alguma sorte o corpo espiritual. Por que ele está chamando a atenção? Porque ele vai fazer muitas informações sobre esse corpo espiritual. Ele está dizendo, mas para definir esse corpo espiritual, que o Allan Kardec chamou de perispírito e que os esoteristas chamam de corpo astral,
é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico. Não é reflexo. Porque, na realidade, o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, na linguagem do Allan Kardec, tem o corpo, o perispírito e o espírito. Esse perispírito está englobado, o corpo mental, o perispírito e essa parte de ligação entre o corpo e o espírito, o corpo etérico, está ligado, formando isso tudo. E está ligado. Então, mas a base está no corpo mental. É como se fosse fazendo umas divisões, pelo menos para didaticamente ficar melhor. Esse corpo mental é como ele mesmo diz. Ainda nós temos dificuldades de apresentar. Trabalhos científicos já tem, mas ainda poucos. Sobre o perispírito, imagine sobre o corpo mental. Mas, com certeza, ele está dando uma informação para muito na frente a ciência se debruçar sobre isto, sobre esse corpo mental, que eu lhe garanto que é revolucionário essa informação que o André Luiz traz nas suas obras. Se você quiser continuar, eu sou grato você continuar essa série. Se estiver gostando, passe para seus amigos, informe, porque esse trabalho que o cientista André Luiz nos trouxe, que as mãos abençoadas desse médium chamado Chico Xavier deixou para nós, e que eu fico impressionado quando os cientistas daqui a alguns anos forem estudar isto e dizer como é que o Chico Xavier, que só tinha 4º ano primário, trouxe uma informação dessa. Apenas confirma que o mundo espiritual é uma realidade. Um abraço bem forte para você. Deus lhe guarde, meu amigo, minha amiga. Até o próximo encontro nosso.